minhas amigas. Aqui a gente vai fazer um pão, uma amiga minha que vai fazer, mas é o pão. Acho que vocês nunca comeram um pão desse, porque é o pão. Ela vai falar os ingredientes. O que você vai colocar agora? 250 ml de água morna. 250 ml de água morna. E 250 ml de leite. 250 ml de leite ela tá colocando. Isso. Como vai ser um pão, que a massa pode ser usada tanto para você fazer ele recheado doce ou salgado, então aqui tem 5 colheres de sopa de açúcar. 5 colheres de sopa de açúcar. Isso. 2 ovos inteiros. 2 ovos inteiros. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, o que vocês tiverem. Anota aí, porque essa massa é a massa, é o pão. Deixa eu tirar. O sal, a gente vai colocar uma colherzinha cheia, uma colher de chá. Por quê? Porque não posso salgar muito esse pão, porque ele é um pão que vai ser usado para as duas massas. Então a gente vai usar uma colher de chá. Uma colher pequenininha de chá. Isso. Ele vai ser usar como se fosse uma massa doce ou como se fosse uma massa para pão de sal. Fermento biológico pode ser o seco ou o fermento Fresco. Fresco, eu coloquei aqui 2 colheres bem potencializada de fermento. De fermento fresco. 2 Isso. colheres cheias de fermento fresco. E se fosse o seco, seria... O seco seria 2 sachês. 2 sachêzinhos do seco. Isso. A gente vai misturar os ingredientes. Agora mistura tudo, né? Uhum. A farinha, eu não vou dar o total da farinha, por quê? Cada massa, cada farinha, ela pode ser que ela seja uma farinha mais seca, então ela necessita mais de farinha. Ou a farinha já é um pouco úmida. Não, se a farinha for seca, é menos. E se a farinha for úmida, a gente vai usar mais. Então, eu vou colocar um tanto e vou falando o tanto que a gente usou nesse pão. E a farinha, você vai fazendo... Eu vou dar o ponto da massa, você vai olhando a massa, você vai sentindo, aí você sabe o tanto da farinha. E também depende do tamanho do ovo, né? Sim, Porque sim. tem ovos que às vezes Que é maior, é mais que grande. é menor. Também Então, o tanto depende. da farinha vai ser de acordo com qualquer tipo de farinha que vocês tiverem, não tem marca. Uma colher de pau você tem? Tem colher de pau por aqui? Meu Deus. É que eu não chego. Agora um pouquinho. Pra gente tá... Não tem colher de pau? Eu acho que não. Tá, a gente vai colocando. Você vai colocar farinha. Isso. Eu vou mexer com a colher até dá pra gente mexer com a colher. Quando não der mais, aí a gente vai ter que usar as mãos. Mexe com essa colher aí. Uhum. Aí eu falo pra vocês quanto de farinha a gente usou nesse pão. Aqui a gente tem 1 quilo, né? Fica uma massa bem gostosa, uma massa boa de trabalhar. Agora, já nesse ponto, a gente já não vai poder usar mais a
a colher. A gente vai ter que Usar a mão. usar a mão mesmo. A mão bem higienizada. Agora é pôr a mão pra trabalhar, né? Isso, a mão na massa, como diz, né? Mão na massa. Isso. Ainda tá uma massa mole e a gente vai acrescentando. Viu que já foi 1 quilo de farinha. Praticamente, ó. Ó, essa farinha, essa massa ainda necessita de farinha. A gente já colocou 1 quilo, né? Tá vendo? Ainda a massa tá mole. Agora eu vou abrir outro quilo. Aqui pra mim. Tem como, só você deixar um pouquinho pra gente cortar. Vou dar uma paradinha. Aí, agora colocou mais farinha. Uma xícara. Mais tirei. uma xícara. Provavelmente, pelo que eu tô sentindo dela, ainda vai mais. Ela ainda tá bem mole, ó. Ainda vai mais. Depois eu mostro o tanto que sobrou da farinha. Eu vou colocando. Olhando assim não é difícil de fazer, né? Não, muito fácil. É um pão que você pode fazer pra vender. E é um pão que fica tão gostoso. Fica. Que não vai muita coisa. Não. É um pão simples. Esse pão, se você quiser fazer ele recheado, também pode fazer, Sim. né? Mais um pouco de farinha. Aí eu vou falando pra vocês o tanto de farinha mais ou menos que vai sobrar. E é um pão que dá... Ele rende, viu, gente? Porque depois que a gente fizer todo esse processo, mais ou menos 10, 15 minutos você sova ele na pia. Aí vai ter que esperar ele crescer, Aí né? você deixa ele 1 hora. Depende do dia. Se é um dia muito quente, em 40 minutos já tá ok. Mas como hoje nós estamos no dia, mas ele não tá frio, eu creio que em 1 hora ele já vai estar dobrando de tamanho, que é a proposta da gente, ele dobrar de tamanho. Ó, ainda carece de farinha, ó. Mas agora bem menos, que ele vai começar soltando. A gente tira bem as farinhas para não ter desperdício. Bem do cantinho, ó. Ficou muito fácil. Agora é o processo de amassar, de sovar mesmo. Aí a gente vai mostrar como a massa fica. Sovar é mais ou menos ele, mais um pouco de farinha, mais ou menos 15 minutos. Você sova ele de um lado e do outro. Fica 15 minutos sovando a massa? Mais ou menos. Ah, é? É.
eu vou ter que dar uma pausa aqui. Isso, pode dar uma pausa. Senão o vídeo fica longo, depois eu mostro o ponto da massa. Isso. Agora nós estamos sovando a massa. Vamos sovar ela mais ou menos de 10 minutos. Sova essa forma, gente. Vocês podem fazer assim, com as duas mãos, assim, ó. Tanto como vocês acharem melhor. Eu não coloco muita farinha, porque, ó, ele tá soltando da mão e do pão. A gente joga um pouquinho de farinha de trigo só para não grudar e você vai fazendo esse movimento. Dez minutos, 12, até 15 de sova tá ótimo. Você vai olhando, ó, como a massa já tá bem lisinha. Aí já tá quase no ponto de você pôr ela pra descansar. Nossa, fica uma massa bonita, né? Fica. E bem fácil de você tá mexendo com ela, ó. A mão sai limpa. No mesmo pote você pega, joga uma farinha pra ele não grudar e você coloca ali pra crescer. Tem uma técnica pra não criar casquinha, é você passar óleo na massa. Porque aí não cria aquela casquinha. Olha onde tá? Olha. Você passa um pouquinho, passa um papel filme em plástico e cobre com um pano de plástico. Um pano de prato, uma toalha limpa. Ó, só você deixar assim, ó, que a massa tá... Ela não vai criar aquela casquinha. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora é só deixar ela descansar. Aí você vai deixar descansar até a massa dobrar de volume. Isso. Aí depois a gente volta pra mostrar. Sim. Ela dobrou de tamanho, ela cresceu muito. Olha a massa como ficou. Você pode ir só untando A massa dobrou de tamanho, ó. Ficou 1 hora descansando. Você vai tirar. Essa máquina barulhenta aí. Agora você vai fazer os pãozinhos? Isso. Agora eu vou cortar. A massa, eu trabalho com ela, eu nunca uso é sempre o corte, né? Ela vai sair o ar, que é o ar, né? Ela cresceu, depois ela vai voltar a crescer. Você separa em parte, 3 pães grandes, então você corta. Nossa, ficou bastante a massa, né? Agora você vai jogar um pouco de farinha, bem pouquinho, pra não... Aí você vai trabalhar com o bolo. Você vai abrir. Sente a textura da massa, como ela tá fofinha. Tá bem fofinha. Fazer assim. Vai ter que Sai daí. Aí você não vai fazer uma massa muito fina, que você vai enrolar ela. Então você pode fazer uma massa mais ou menos grossinha assim, ó. Você trabalha ela assim, tanto faz. Como enrolar o pão? Sempre você enrola aqui, ó. Enrola. Aqui você traz ele assim, ó, e dá uma acertadinha. Pra ele ficar bonitinho. Sempre essa parte você coloca no fundo da forma. Não tinha mais. Tá.
Você untou a forma. Isso, com margarina. Pode também ser só com óleo, não tem necessidade de ser margarina, não. Se for óleo, você dá uma farinhadinha. Eu não ponho muita, não, pra não... Porque o pão vai soltar. Aí você coloca, eu sempre coloco pra ele ter espaço de E crescer. ele tá leve, né? Tá, a massa ficou bem trabalhadinha, então ela ficou bem levezinha. Vou fazer 2 sem recheio. E ainda ele vai crescer, tá? Porque agora que ele vai crescer, a gente vai deixar mais 20 minutos. Pelo que eu tô vendo, você não tá fazendo força mais, né? Nada, só abrindo, abrindo com Você muita... tá abrindo de leve, né? De leve, não precisa mais mexer tanto com a massa, porque ela já foi... Já foi sovada bastante, Sim. né? Só mais pra dar um formato do pão, ficar bonitinho. A mesma dobra, você pega daqui. Não precisa farinhar muito a pedra, porque ele tá soltando, ó. Aqui você só... Esse ficou mais gordinho, acho que a massa ficou maior. Você coloca ele na forma dando esse espaço, porque ele vai dobrar, ele vai ficar muito grande. Entendeu? Vai rechear, amigo, ou não? Dá um pãozinho de leite condensado. Agora você vai fazer esse outro aí recheado. Isso. Você Com a vai... mesma massa a gente pode fazer a fatia húngara. Aqui eu fiz com leite condensado, manteiga. Ó, tem pouco, né? Você colocou um pouco de leite condensado e Isso, manteiga, né? Isso. Se a pessoa quiser colocar coco, também pode colocar, Sim, né? é opcional. Como aqui a gente não gosta do coco, a gente não vai pôr coco. Tem gente aqui que não gosta do coco, então você não vai colocar o coco, né? Isso. Tudo bem. Então aqui é só você colocar, abrir a massa e passar o recheio com a manteiga e o leite condensado. Espalha bem. Não tem segredo. Aí faz a mesma enrolada dos outros pães, porém, esse a gente vai enrolar assim e vai cortar ele em fatias. Você traz pro teu lado, faz uma estica na massa, dá uma fechadinha, para que o recheio não possa estar vazando. Você corta mais ou menos, fecha. Você corta mais ou menos de um dedo mais ou menos, porque a massa ainda vai crescer, ó. E ela tá bem. Primeiro. Põe desse lado aqui, que daí dá pra ver melhor. Peraí, deixa eu... Você arruma assim. Um dedinho mais ou menos você Sim. corta. Não tô pondo força porque como tá o recheio, pra o recheio não tá escapando. É um pão super... Aí você vai cortar tudo assim em rodinha Todas. e esperar crescer de Esperar novo. crescer novamente. Aí quando tiver crescido, você vai levar no forno É, mais ou menos uns 30 minutinhos. 30 minutos. Aí eu volto pra mostrar, Isso. tá bom? Ok. Aí eu volto pra mostrar como que ficou. Isso. Agora você tá pincelando ele com a gema de ovo? Isso. É, e 2 colheres de leite e 1 fio de azeite. E um fio de azeite. 2 colheres de ovo e um fio de azeite e uma Não, gema. uma gema, 2 colheres de leite e 1 fio de azeite.
E é só esse que eu vou, porque aqueles ali não precisa pincelar, porque a manteiga em si já deixa ele douradinho. Agora já vai colocar passar, né? Isso. Fase final. Amiga, pode ligar aqui, tá? Olha como ficou. Muito bonito, ó. Olha como ficou grande. E agora parte um pedaço, né? Pra menina ver, né? O que vocês acham? Vai ter que partir. Vamos tirar ele daqui. Tem uma tábua. Que lindo! Põe aí. É só passar, eu vou tirar, como diz a minha mãe, como diz o Giló, vou tirar a mão. Tira só que eu vou tirar ele. Ele ficou fofíssimo. Olha como fica fofinho. Gostaram? Vocês gostaram da receita? Curte aí. Se inscreva no canal, dê um joinha. Compartilhe o canal crescer. E Deus abençoe. Gente, não deixe de fazer essa receita, porque é muito gostoso. Esse pão é uma delícia. Uma delícia mesmo. De verdade. Eu agradeço a minha amiga que veio aqui fazer esse pão. Essa maravilha aqui para nós. A Luciana. Que Deus abençoe, viu, Luciana? Ela não quer aparecer. Que Deus abençoe ela e as mãos dela aqui, ó, que é muito bonito. E gostoso, viu? Muito gostoso.